no livro do Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Eu quero compartilhar com você um pouquinho das coisas que Deus tem para nós nessa noite. Capítulo 16 de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de te dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado um anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhes ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Bet-Lahai até hoje, entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Senhor meu Deus, bondoso e querido Criador, nós lemos aqui uma história, mas uma história que não é qualquer história, é a história do teu querer para com a tua benignidade para conosco. Nos faça compreender espiritualmente essa história, para que os nossos pés estejam selados nos teus caminhos e nós andemos segundo a tua vontade. Eu te oro no nome de Jesus.
Como disse o pastor Marcos, no sábado último, fomos assim angustiados por o início de mais uma guerra. E assim, essa sem precedentes, pelo menos naquela região, que é o centro religioso da terra. Afinal, essa região, ela é sagrada para as 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essa região, ela é o centro religioso para essas religiões. Elas disputam essa terra como algo sagrado. Em princípio, essa disputa está em torno da terra, dos assentamentos. Ela está em torno da fronteira que cerca a região, até onde vai aquilo que Deus, porventura, havia prometido. Mas, principalmente, essa guerra se dá por conta de Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa, como eu disse, o centro religioso das 3 maiores religiões da terra, do mundo. Mas, quando você abre a televisão, quando você olha os blogs de internet, os canais, o início desse conflito se dá pelos idos do último século, nas décadas de 30, 40. Um pouco antes disso, lá no século XIX, dos impérios otomanos, da divisão da terra. Mas nós, os cristãos, aqueles que amam a palavra de Deus e conhecem pelo menos a base histórica e espiritual acerca da palavra de Deus, sabemos que esse conflito remonta os testamentos bíblicos. Sabemos que esse conflito, ele é muito mais profundo e muito mais antigo. Ele começa, por exemplo, com uma promessa. A promessa é esse Abrão aqui, que nós lemos no texto. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas as famílias da terra. A sua descendência será abençoada. Você será tido como pai de todas as nações. Dessa promessa, dessa primeira promessa, vem uma segunda promessa. Porque a sua esposa, a Sarai, ou a que veio a ser Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E aí vem a segunda promessa. Porque Abrão conversa com Deus e disse: como que a primeira promessa pode se cumprir? Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Como que a minha descendência vai gerar bênção na terra se eu não tenho um descendente? E aí Deus faz a segunda promessa: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um herdeiro. A sua árvore genealógica ainda vai começar. Mas aí a Sara, a esposa, que já não é tão jovem assim e nunca tinha tido filho, ela diz: eu não vou ter filho. O meu tempo de engravidar, de gestar, já passou. Eu não vou ter uma criança. E ela faz uma proposta para Abrão. Abrão, eu tenho uma serva, uma egípcia. O nome dela é Agar. Eu permito, eu quero, eu invoco que tu tenha intimidades com ela para que ela possa gerar um filho
e ter descendência abrâmica, e ter descendência de Abrão no contexto da terra. E a promessa do Senhor se cumpra, não no meu ventre, mas no ventre da minha serva. Eu vou me regozijar como se fosse meu mesmo. E aí o Ismael nasce. O filho da Agar com Abrão nasce. Mas quando ele nasce, filho de Sara, mas quando ele nasce, a Agar começa a zombar da sua serva, começa a, tipo assim, olha, eu me tornei o número 1. Eu gerei um filho do patriarca. A Sarai chega para o Abrão, o filho ainda não havia nascido, desculpe coisa dessa remontagem. Ela está grávida e ela zomba de Sara. E aí ela diz para Abrão: Abrão, despede a Agar. Manda Agar embora. Manda Agar longe da nossa presença. E ela vai grávida, embora. E aí ela é visitada por um anjo que diz: volta para sua serva, volta para a presença de Sarai e se humilha diante dela. E ela volta para a presença de Sarai, se humilha diante dela e ela dá à luz aquele que o anjo havia dito que deveria se chamar Ismael. Ismael nasce, mas havia um problema no meio da história. A promessa havia sido feita para Abrão e para Sarai, não para Abrão e para Agar. A vida continua, a história vocês pegam aí na Bíblia e alguns de vocês conhecem muito bem. Logo depois a promessa se cumpre, ou tempos depois a promessa se cumpre, porque nasce o filho da promessa, o Isaac. Você pode estar imaginando, e aí, o que tem essa história a ver com a guerra? Aliás, o que tem essa história a ver comigo? Então, Isaac tem origem na descendência da promessa, e Abrão. Enquanto Ismael tem origem na descendência do povo árabe. Na leitura de hoje, em tudo que você está vendo na internet, na televisão, Israel é representada por Isaac e a Palestina é representada por Ismael. A Palestina representa os árabes, Israel representa os hebreus, os judeus que vieram a ser. É aqui que começa a guerra. Não são nos assentamentos, não são no ganho das fronteiras. Não é no muro construído, no envolto da cidade santa. A guerra começa em Sarai e Agar. Perdura em Isaac e Ismael. Consiste nos filisteus e nos hebreus, porque Palestina é um alongamento de Palestis, que vem de Filistis, dos filisteus. Ou seja, a Palestina tem a origem, o nome, nos filisteus. Naquele filisteu lá no Antigo, que a gente estudou lá nas lições livres da escravidão. Escravidão nunca mais. Essa guerra começou aqui. Essa guerra, ela começa no núcleo de uma família que gera 2 filhos, que geram 2 nações, mas um era filho da promessa e o outro não. E eu preciso falar para você sobre 3 cuidados que você precisa ter acerca de tudo isso que você está vendo, que está fazendo o nosso coração apertar, afligir.
Primeiro, meus irmãos, cuidado com os profetas de plantão. Não sei se você sabe que tem profeta que ele fica como plantonista. Ele espera um caso acontecer e ele começa a profetizar acerca daquilo que está acontecendo. Isso aconteceu no momento da pandemia, isso está acontecendo agora. Um monte de profetas de YouTube adequando o que está acontecendo com o texto bíblico, com os desígnios da palavra de Deus. Cuidado com esses profetas de plantão, cuidado, muito cuidado. Eles gostam, alguns deles, a maioria gosta de like. Segundo cuidado você precisa ter, cuidado com o lado que você está tomando. Cuidado com o lado que você está tomando. Eu estou vendo muita gente agindo como torcedor. Está torcendo para um lado, tipo no estádio de futebol. Estou torcendo. Então, quando um lado tem ele mata mais, ele fala, é cumprimento da promessa. E aí os algozes políticos de plantão usa tudo isso para corromper a nossa fé. Ontem eu vi uma parlamentar dizendo que o Brasil tem que mandar tropas para Israel. Cuidado com quem você está torcendo. Israel tem 450 mil soldados. Israel é uma dos exércitos mais bem preparados do mundo. E ainda tem o apoio dos Estados Unidos, que é o exército mais preparado do mundo. Israel não precisa de soldado brasileiro. Não precisa. Simples assim. Cuidado do lado você está torcendo. Terceiro cuidado. Cuidado com a tua motivação. Esse dia eu vi um post de um pastor. Eu participo de alguns grupos de pastores. E ele estava dizendo que Deus podia exterminar os palestinos da face da terra. Cuidado com a sua motivação. A vida é uma só. Os braços que abraçam são os braços que recebem um abraço. Quando é que chega a guerra? Quando a guerra chega, a gente está muito tempo de lá. Chega o desespero, chega a tristeza, chega a angústia. Quando ontem você viu dezenas de crianças sendo assassinadas na guerra, se você viu a notícia, eu tenho absoluta convicção que a tua alma entristeceu, se maltratou. Quando chega a guerra, chega as lágrimas. Quando chega a guerra, chega o lamento, a tristeza, o recuo da alma. E o que tem a ver conosco, com a igreja do Senhor hoje, com base nesse texto? Porque a gente sabe o que acontece quando chega a guerra, mas quando chega a guerra? A guerra chega quando há desobediência. A Sarai, ela chega ao cúmulo do absurdo
de oferecer uma mulher para o seu marido. Deus havia dito para Sarai fazer isso? Não, Deus não disse para Sarai fazer isso. Sarai desobedece Deus. Sarai é tomado de duas coisas que eu e você precisamos nas nossas vidas ter muita atenção. Primeiro, o não consultar a Deus para o nosso próximo passo. Sarai não vai conversar com Deus e dizer: Senhor, eu estou envelhecendo, meu marido também está envelhecendo, não vem, o que eu faço? Ela não faz isso, ela toma atitude. E a segunda coisa é impaciência. Como que tem cliente que ora hoje e quer que o negócio aconteça ontem, assim? Ele não consegue entender. Descansa, espera no Senhor. Ele fica aflito, ele fica angustiado, ele fica ansioso para que Deus faça no tempo dele. Olha, meu irmão, eu já vi o pastor Marcos falando, eu também já falei, existe duas referências ao tempo na Bíblia. Uma é o Cronos. O Cronos é esse tempo aí, olha lá, tá 20 horas e 45 minutos. É o Cronos, é o tempo da gente. O culto ia começar às 19h30, você fez sua coisa e falou: tá na hora, vou me arrumar e vou para a igreja. É o Cronos. Mas tem um tempo na Bíblia chamado Kairos. O Kairos não está no relógio de pulso. Não dá para ver no romper do sol. O Kairos é o tempo de Deus. O Kairos é Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e em cima da terra. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Então não fiques ansiosos pelo que há de vir, assim que vivem os ímpios. Nós não, nós descansamos em Deus. Sarai não descansou em Deus, Sarai não consulta a Deus, Sarai não ora a Deus. Sarai sai metendo, desculpa a expressão, os pés pelas mãos. Vou fazer, vou ver o que vai acontecer. Se não está acontecendo, eu vou tomar a minha atitude, eu vou dar um jeito para ver como é que faz. Aí a guerra chega. Aí chega o desespero, chega a tristeza, aí chega a aflição, porque nós fomos e não esperamos ser levados por Deus, porque nós quisemos ver, não esperamos Deus nos mostrar. Eu estava conversando com o presbítero Alain e eu me lembrei que quando eu estava preparando uma das mensagens para aquela série dos reis da Bíblia, eu até mandei uma mensagem para a Denise e perguntando para ela: Denise, vê se eu já não preguei sobre esse rei, que era o rei Josafá. Aí ela olhou lá nas coisas e falou: não, pastor, o rei Josafá você não pregou não, porque eu estava na minha cabeça uma mensagem do rei Josafá, né? E aí, eu conversando com o presbítero Alain, descobri que ele que pregou uma semana antes sobre o rei Josafá. E eu estava gravando na cabeça. E tem um episódio, tem um momento da vida do rei Josafá que vem os amonitas guerrear contra ele. O texto não deixa muito claro, assim, deixa claro, mas não diz muito bem o que aconteceu. Vem um exército e quando eles olham por cima da montanha, me parece que eles se engalfinharam entre si, porque Deus havia dito que Josafá não levantaria uma espada contra aquele exército, e o exército estava todo mundo morto. Eles só foram lá recolher os despojos. Isso quer dizer que a luta do qual Deus nos envolve não é nossa, é dele. Ele vencerá por nós. Não precisa você querer mover, fazer as coisas, você só tem que confiar, descansar, procurar o descanso nele. É isso que Sarai não fez. Segunda coisa, a guerra chega quando nós não confiamos na promessa. Deus não havia feito a promessa para Abrão.
Abrão, ele fez a primeira promessa, no capítulo 12 de Gênesis: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser, ou seja, louvado seja Deus. Aí o Abrão fala: mas tem uma coisa eu não tenho. Não, vou te fazer a segunda promessa, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Ah, Deus fez a promessa, agora a gente caminha. Mas lembra, antes da promessa, o que vem? Aprovação. Antes de chegar na terra de Canaã, veio o quê? O deserto. Antes da promessa vem a aprovação. Depois da aprovação, a aprovação traz o que para nós? Fé. E aí depois da fé vem as promessas. E depois da promessa vem o descanso, vem o cumprimento das promessas, as bênçãos. E aí a gente é ensinado aqui: vem pegar a bênção. Você já viu alguém te convidar? Vem ser provado. Porque se vem sem provado, você também vinha não, né? Mas é a provação que nos leva à fé. E a fé nos leva à promessa. E a promessa nos leva à bênção. A bênção é o derradeiro momento da história. Se a gente não respeitar essa lógica, essa correlação, esse processo, aí vai vir guerra. Aí vem lamento. Essa semana eu vi um relato de um pastor que ele esteve em Israel há um mês e pouco, no final de agosto. Lá não tinha guerra ainda. Quer dizer, não tinha guerra, lá sempre tem, mas não estava tão intensa. E ele conversou com duas mães. Ele participa de uma instituição, uma judia e uma palestina. A judia era mãe de um soldado israelense que tinha morrido com um tiro no peito, possivelmente disparado por esse grupo terrorista que suscitou essa guerra, ou melhor, deu forma a essa guerra que está acontecendo agora. A outra mãe, ela é mãe de uma criança palestina. Teve um ataque, onde é que ela estava, e o lugar que ela estava encheu de fumaça. E a criança começou a sufocar. E ela correu pedindo ajuda, colocaram ela e a criança num carro e foram para o hospital. Chegando no meio, tinha uma barreira de soldados israelenses e não deixaram ela passar. A criança morreu, sufocada pela fumaça. Essas duas mães, uma judia e uma palestina, trabalham numa instituição que acode mães que perderam os seus filhos para essa guerra. É por isso que eu disse para você: cuidado com o lado que você está. A mãe judia não é crente como a gente, não é cristã. A Palestina é muçulmana. Mas quando eu vi essa história, eu me lembrei da parábola do bom samaritano. Em quem mais está o espírito cristão? No soldado que está defendendo uma terra? Ou numa mãe que fez de uma perda o sentido da sua vida para ajudar outras pessoas que tiveram perdas semelhantes? Como eu disse ontem, eu fiquei estarrecido com a notícia da morte das crianças.
Mas um outro lado, que não é tão sanguinário assim, está jogando bomba e tem crianças morrendo também. Não dessa forma tão desumana. Eu não sei também, matar criança eu acho que sempre é desumano, né? Matar qualquer pessoa eu acho que é desumano. Está morrendo gente dos dois lados. De que lado que a gente é? Eu vou dizer para você o lado que a gente deve estar, terminando essa mensagem, lendo o Salmo 122, que você conhece muito bem. Porque eu anseio, meu irmão, contemplar uma igreja amadurecida, mas não pelas discussões políticas, pela torcida, pelos profetas de plantão, mas pela palavra, pelo espírito da palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O povo estava voltando da opressão, daquilo que a gente pode chamar de guerra, de um lugar onde é que eles se sentiam oprimidos. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém, versículo 3, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. O Salmo 122 é o povo voltando do cativeiro para a terra prometida, para a terra da promessa, para o lugar santo, para o território sagrado, para esse território pelo qual os palestinos, os muçulmanos e os judeus estão brigando agora, matando milhares de pessoas por causa desse território. O povo estava voltando alegre, mas possivelmente a maioria de nós que estamos aqui nunca iremos em Jerusalém, nunca colocaremos nossos pés lá. Quem estava pensando em ir, né, já está pensando 2 vezes. Mas também a gente não volta mais para a terra sagrada de chão, que a sola dos nossos pés podem pisar. Porque nós não estamos indo para um território terrestre. Eu sei, é redundante. Mas é porque nós estamos indo para um território celestial. A nossa Jerusalém não é aqui na terra. A nossa Jerusalém é no céu. A nossa Jerusalém não é um lugar. A nossa Jerusalém é um estado. E quando me refiro a um estado, eu não estou me referindo a uma nação. Eu estou me referindo a um sentido de ser. A nossa Jerusalém é a presença de Deus. Nós não lutamos por uma terra. Nós cristãos não. Nós não caminhamos por um lugar. Eu sei, meus irmãos, da eleição nacional de Deus. Ao povo de Israel, foi a quem Deus fez primeiro a promessa. Eu falei aqui do Abraão. Eu creio na eleição nacional de Israel. Mas eu não luto essa guerra. A minha luta não é contra a carne. Eu não endosso morticídio de crianças por causa de um pedaço de chão. A minha terra sagrada, o meu Jerusalém, é como a gente canta:
São as mansões celestiais prometidas para os eleitos de Deus. É por essas que nós devemos lutar. E contra os inimigos, as potestades das regiões celestes. Eu choro por Jerusalém. Eu choro por judeus e palestinos que estão sendo assassinados. Eu não tenho um lado nessa guerra que não seja o lado do Senhor Jesus, que não matou, mas morreu para que nós tenhamos vida. Essa guerra dos homens não é nossa. A nossa guerra vem dos céus. Nós vamos começar a estudar sobre batalha espiritual e você vai entender muito bem de que guerra que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos numa guerra. Mas não uma guerra que mata a gente só porque não é da nossa religião. Mas a guerra que decretou a morte da morte, para que todos tenham vida e vida em abundância, crendo no Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos ficar em